Olá, você vai ver no jornal de hoje. Português para uso profissional abre programação oficial de cursos da Escola do Parlamento. Semana do Trabalhador é tema de audiência pública na Câmara. Essa cidade chegou onde chegou graças a vocês, ao trabalhador da nossa cidade, ao trabalhador do nosso estado, ao trabalhador do nosso país. Então nós temos que, enquanto Câmara Municipal, render as nossas homenagens, parabenizar a todos, tá? E agradecer por tudo que vocês têm feito por nós, pela nossa cidade. E ainda, Céu José Saramago recebe o Feirão do Emprego, com mais de 1000 vagas. É agora no Câmara Notícias. A Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal realizou com sucesso na última semana seu primeiro curso oficial, o de Português para uso profissional. O curso, que teve a duração de 5 dias, atraiu grande atenção dos servidores da Casa Legislativa e foi ministrado por Hariton Cassoli. Servidor concursado da Câmara, com mais de 24 anos no funcionalismo público, Hariton tem uma formação toda voltada para a área de letras, inclusive com pós-graduação e mestrado em língua portuguesa. O encerramento do curso aconteceu na última sexta, com a entrega de certificados aos participantes e contou com a presença do vereador Nida Pizzaria, representando o presidente Dr. Lindoso, de Roberto Delfino Júnior, diretor da Escola do Parlamento de Osasco, e Roberto Lamari, presidente da Associação Paulista das Escolas Legislativas. E Hariton Cassoli nos contou como recebeu o convite para ministrar o primeiro curso da Escola do Parlamento, sobre a boa participação do público interno e sobre a experiência de dar aulas aos colegas da casa. Sempre existiu muita defasagem com relação à escrita, à produção de texto dentro do Legislativo. E com a implantação da Escola do Parlamento, surgiu a ideia do professor Roberto, do diretor da Escola do Parlamento, em realizar um curso, né, destes. E a minha formação veio bem a calhar, né? Eu acredito que é um tema sempre muito importante, né? As pessoas se interessam muito por isso, né? E a partir do momento que começamos a divulgar o curso, o interesse foi muito grande. Então eu tinha certeza que as pessoas viriam, que as pessoas iriam participar. Lógico que a certeza da aceitação, né, a gente nunca tem, mas com o andar do tempo a coisa foi funcionando e foi andando bem. E teve uma boa participação. Até porque também o público adulto é um pouco resistente às vezes à orientação também, né? Ainda mais no que se refere à língua portuguesa, né? A língua portuguesa, eu costumo dizer em sala de aula, que traumatiza as pessoas. Quando nós somos crianças, nós ficamos traumatizados, né, com a língua portuguesa, ainda mais se referindo a isso. Hariton também comentou o convite que recebeu no final do evento do presidente da APEL, para integrar o cadastro de professores de escolas do Parlamento. Como uma valorização, um respeito, um reconhecimento, né? O reconhecimento veio por parte da direção da Escola do Parlamento, da presidência da Câmara, dos próprios alunos e também da APEL. Isso é sempre muito agradável. Nós conversamos também com Roberto Lamari, presidente da APEL, que veio prestigiar o encerramento do curso de português para uso profissional. Lamari parabenizou a casa pela implantação da Escola do Parlamento e também destacou o benefício que a iniciativa produz no relacionamento com o cidadão. Primeiramente, dar os parabéns para o professor Lindoso, né, o doutor Lindoso, e a todos os vereadores da casa que foram convencidos a montar uma escola. E parabenizar o Roberto pelo trabalho que ele vem aí de implementação da escola. Ele já é uma pessoa experiente em escola, já esteve lá em Campinas e tal. Então eu acredito que a escola de Osasco vai bem. Veja, a importância dos cursos, quer dizer, a gente tem a qualificação do funcionário, extremamente importante para que as câmaras passem a atender melhor o cidadão. Então, aula de português, atendimento ao público, mesmo dos trabalhos de rotina, é extremamente importante para que o trabalho saia melhor, com melhor qualidade.
Falando em um contexto geral das casas legislativas, Lamari também comentou sobre os desafios para implantar escolas de parlamento. É difícil, porque muitos vereadores, presidente de Câmara, não conhecem. Mas quando a gente consegue convencê-los e mostrar para eles a importância da escola, porque a grande sacada, vamos dizer assim, da escola é o seguinte, que além de qualificar o servidor, de você melhorar o trabalho, você também tem um estreitamento entre a relação entre eleito e eleitor, porque a escola ela é voltada para a sociedade. Ela sendo voltada para a sociedade, hoje, é o grande diferencial que as escolas que têm, as câmaras que têm as suas escolas, elas têm atraído o público para dentro das câmaras, que as câmaras têm perdido muito. E a gente sabe hoje como o político, as casas políticas são vistas, né? Através das escolas pode ser oferecido uma coisa diferente, pode ser mostrado o que essa casa representa, qual é a função desta casa, qual é a função dos vereadores. Então a sociedade como um todo passa a enxergar de forma diferente o poder legislativo através do trabalho que as escolas realizam. Então é extremamente importante, pelo menos então, quando a gente consegue convencer e mostrar para os vereadores a importância de uma escola e o que elas fazem, eles topam na hora e a gente consegue implantar. E o diretor da Escola do Parlamento de Osasco, Roberto Delfino Júnior, falou sobre a escolha de Hariton para ministrar o curso e adiantou quais serão os próximos passos. O Hariton me surpreendeu. É normal nós procurarmos dentro das câmaras pessoas capacitadas e qualificadas para falar com os funcionários. Os primeiros cursos eu procuro fazer isso porque não dá tanta inibição dos funcionários, né, que seriam alunos, né? E o Hariton matou de vez essa, né? Um professor muito bom, muito qualificado, né? Participei das aulas deles, porque eu gostaria de ver a atenção que estavam sendo dada, né, que os alunos estavam dando a aula, e olha, posso dizer para você, me surpreendeu. Né? E agora, prestar atenção que virá novos cursos. Né? Teremos novos cursos, teremos agora gestão e fiscais de contrato. Né? Vamos ter mais curso de português, teremos curso de espanhol. Né? Então, quer dizer, a escola começou a construir, ela começa a andar, né? E esse andar, né, graças à liberdade que o doutor Lindoso tem dado. Né? O Lindoso tem sido assim, maravilhoso em dar abertura para que a escola cresça. E os vereadores, né? Você viu que teve aí o Ni, né, representando o Lindoso, que não pôde estar aqui hoje, mas outros, o Alex, eu esqueço, o Batista, né, teve aqui nas outras palestras, né, Rogério Santos. Né? Então, quer dizer, isso é muito importante para nós. Né? Muito importante. E eu só tenho de agradecer a vocês todos que têm colaborado sempre, né, com a Escola do Parlamento, e agora nós temos a tendência a crescer. E daqui a pouco no Câmara Notícias, a audiência pública que marcou a abertura da Semana do Trabalhador em Osasco. Se destaca, obviamente, aquele que, não somente o que tem a experiência, mas aquele que faz a diferença. Faz a diferença como? Né? Ele faz aquilo que gosta, mostra que faz aquilo que gosta, se prepara para tal. Até já! Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Semana do Trabalhador em Osasco foi marcada aqui na Câmara com a realização de uma audiência pública na última sexta, presidida pelo vereador Ricardo Silva, responsável pela convocação, e secretariada pelo vereador Toniolo. E o primeiro convidado a fazer uso da palavra na tribuna foi o palestrante coaching Sérgio Caetano, que, dentre outros pontos, abordou os desafios atuais e as perspectivas no mercado de trabalho, além de dar algumas dicas para quem está em busca de uma vaga. Os grandes desafios do mercado de trabalho hoje vêm dos dois extremos, tanto das empresas como principalmente das pessoas que querem ocupar determinados cargos em empresas, né, ou se recolocarem. A preparação através de cursos, não somente através da experiência que o mesmo já tem, ou se o mesmo não tem experiência, procura a primeira inserção no mercado de trabalho, este deve se preparar para uma determinada área, ter um target, né, um foco em uma determinada área, para se preparar para tal. E principalmente hoje, né, nessa situação que nós vivemos, uma realidade de 13 milhões de desempregados, se destaca, obviamente, aquele que, não somente o que tem a experiência, mas aquele que faz a diferença. Faz a diferença como? Né? Ele faz aquilo que gosta, mostra que faz aquilo que gosta, se prepara para tal. A perspectiva que hoje, né, eu como palestrante coach, né, como atendo muitos profissionais aí que procuram recolocação, a perspectiva que se tem é que se esses hoje se prepararem de uma certa forma, e existem hoje ferramentas extremamente gratuitas aí para que esses se preparem, cursos, enfim, profissionalizantes, esses irão conseguir, obviamente, lograr êxito, conseguir aí uma vaga de trabalho. Existe também uma questão tem que ter uma estratégia, ou seja, eu sou muito contra a questão de repente, você soltar currículo ou você se apresentar para qualquer vaga e, de repente, você não tem nenhuma identificação com a mesma. Então, a perspectiva para esses é que façam a procura correta, certo? Preparem-se principalmente no conceito hoje que muitas empresas batem nisso, no conceito comportamental, né? Muitas empresas hoje contratam por competência e demitem por comportamento. Então é importante que esse profissional ele procure o comportamento, né? Melhorar o seu comportamento na empresa para determinada vaga que ele pretende assumir. Sérgio finalizou destacando uma tendência de maior participação de profissões ligadas à área de tecnologia e indicando o empreendedorismo como opção no mercado de trabalho. Economista e coordenador do curso de Economia da Universidade 9 de Julho, o Dr. Júlio Machado fez uma longa apresentação sobre as principais mudanças trazidas pela reforma trabalhista. Confira agora alguns dos principais apontamentos. A responsabilidade pessoal do sócio retirante. Então, nós temos alguns casos onde você tem um sócio empregador e ele retira-se da sociedade. Mesmo ele retirando-se da sociedade de uma empresa, ele ainda responderá por aquele período que ele era efetivo, em que ele estava na operação juntamente com os demais sócios. Então, isso é uma alteração que tem nessa reforma, porque anteriormente você assumia toda a questão do passivo, e agora, quando o empregador ele retira da sociedade, ele responderá somente pelo tempo em que ele estava participando. Uma outra alteração da reforma diz respeito à multa que é devida pelo empregador, a multa em relação aos empregados não registrados. Então, isso é um fator que favorece o empregador nessa reforma. Anteriormente, existia uma multa que tinha um valor menor. Hoje, se a empresa tiver um trabalhador e ele não for registrado efetivamente, a multa que ela paga é um valor maior do que a lei anterior. Uma questão importante diz respeito também ao banco de horas e à compensação das horas trabalhadas. Você tem, na reforma atual, uma redução, a intenção de reduzir a quantidade de horas extras. É entendido que, quando o trabalhador, para poder ter uma complementação da sua renda, ele trabalha em horas extras, ele acaba deixando de ter ali uma melhor qualidade de vida.
E a criação do banco de horas, ele vem justamente numa tentativa de poder reduzir a quantidade da carga de hora trabalhada e, ao mesmo tempo em que vai tentar ter uma melhor qualidade de vida, tendo maior tempo para dedicar à sua família, às suas questões pessoais, mas que também essas horas extras ela não acabe eliminando uma oportunidade que outros trabalhadores teriam. Então, a intenção principal é que, eliminando-se a quantidade de horas extras, você acabe possibilitando um potencial que a empresa tenha para poder aumentar a sua contratação. O fracionamento de férias em até 3 períodos, sendo que um período dele não pode ser menor do que 14 dias. Também é uma questão polêmica, mas que, por outro lado, beneficiou ou irá beneficiar algumas profissões. O que diz respeito a este horário, esse fracionamento das férias? Anteriormente, o que nós verificávamos é que o trabalhador ele tem o direito a 30 dias de férias e ele poderia fazer 10 dias com um abono pecuniário. Ele tirava 20 dias efetivo de férias e poderia receber 10 dias como abono. Com a alteração da lei trabalhista, agora as férias ela pode ser dividida em até 3 períodos, sendo que um dos períodos, seja no início, no meio ou no final, não seja inferior a 14 dias. Isso possibilita você tirar férias em períodos sazonais, que possa cumprir com o período de férias dos seus filhos, caso ocorra ali no mês entre junho e julho, ou que possa também estar comprometido com as férias da sua esposa, do seu ente. E aí poderia perguntar, mas 5 dias, o que eu consigo fazer em 5 dias de férias? Veja, isso é tudo uma questão de estratégia. Você pode, em 5 dias, considerando o final de semana, ter uma férias que ela possibilite você ter um final de semana cheio de 7 dias, iniciando na segunda-feira, finalizando na sexta, e você teria o sábado e domingo complementando. Então, com essa flexibilização, os dias efetivos de férias, dependendo da sua estratégia que seja solicitada, você poderá ter mais de 30 dias efetivos, dependendo do período que você faça a escolha e a combinação com a sua empresa. Em relação às reclamações trabalhistas, houve redução de aproximadamente 70% do número de processos trabalhistas no Brasil, de modo geral, desde dezembro de 2017. Significa que 70% daquelas pessoas que anteriormente recebiam a sua rescisão, ou até mesmo antes de receber a rescisão, fazia um processo contra a empresa, isso reduziu em 70% até agora. E aí entra uma questão que depois nós poderemos questionar da seguinte maneira. Quais são as razões dessa redução dos processos trabalhistas? Medo do pagamento das sucumbências por parte do trabalhador ou dos trabalhadores reclamantes? O que é a sucumbência? Então, hoje, a partir do momento que o trabalhador ele faz uma reclamação trabalhista e ele perde essa reclamação trabalhista, ele é obrigado a pagar a sucumbência, ou seja, o valor do advogado e mais o valor determinado pelo juiz. Anteriormente não existia, o trabalhador reclamava e, se ele perdesse a causa, ele não tinha nenhum valor a ser pago. Ou será que há uma redução dos processos trabalhistas com medo da redução do número de empregos? E veja a seguir a palavra do Legislativo e do Executivo na última parte da audiência que marcou a abertura da Semana do Trabalhador. Conseguimos ajudar 275 pessoas a voltar ao mercado de trabalho, praticamente um trabalho por dia. E isso com muita seriedade, haja vista daquilo que nós acabamos de falar, considerando essas pessoas. O Feirão do Emprego que acontece neste sábado no CEL José Saramago. E tem hip hop na programação do Sesc Osasco. Ele é um mestre, totalmente diferente. É um cara comprido, magro, parece um palito e com um cabelão. Já sabe quem é ou não? Não perca, é bem rápido. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você
Você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta agora com a última parte da audiência pública que marcou a abertura da Semana do Trabalhador em Osasco. Representando o executivo entre os palestrantes, o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Lau Alencar, abriu seu discurso fazendo uma análise sobre o atual quadro econômico do país. Falar um pouco do quadro econômico do país hoje, que tem uma relação com o emprego, é sempre difícil falar em tão pouco tempo, porque as perspectivas não são muito alentadoras. A gente viu que o ministro da Fazenda chegava a falar num crescimento econômico no nosso país de 3%. E aí, os mais otimistas, os economistas mais otimistas, veem, e a gente já vê uma realidade de um crescimento de 2,5%. De 2,5%, e isso é nada mais do que a reposição da inflação de 2017. Então, hoje nós temos um Estado menor e uma iniciativa privada muito mais representativa nesse sentido. E o cenário ainda é difícil, tendo em vista um cenário de disputa eleitoral. A gente está acompanhando aí, e o compromisso do governo é sempre de pagar os juros da dívida pública, que não é pouco, e gira em torno aí de 500 bilhões de reais. E cumprindo um compromisso que deva ser cumprido, quem deve tem que pagar, acaba sacrificando algumas ações, inclusive as sociais. Algumas ações de cunho social acabam sendo prejudicadas nesse sentido. Então, é muito difícil, e a gente tem que ser otimista. Acho que o Brasil tem uma economia ainda forte e que a gente torce para que os governantes assim a mantenham, e que a população possa escolher um representante que possa trazer segurança, credibilidade e estabilidade econômica e, sobretudo, crescimento econômico para o nosso país. E Lau finalizou destacando a programação preparada pela Secretaria para a Semana do Trabalhador, como o início do programa Operação Trabalho, o POT, o lançamento do Centro de Inclusão Digital Itinerante, a inauguração do Centro Público de Economia Solidária e do Banco do Povo Paulista, na Rua Minas Bogazian, e a assinatura de um convênio entre Prefeitura e Senac. Representantes do Legislativo, os vereadores Toniolo e Ricardo Silva fecharam a audiência dando seus posicionamentos. Às vezes a gente se pergunta, o que temos para comemorar no Dia do Trabalho, no Dia do Trabalhador? Certamente que quem está trabalhando tem muito que comemorar. Nós temos muito que comemorar. Porque não está fácil hoje para se conseguir um emprego. Então, mas aquele também que já teve o seu emprego e está em busca de uma colocação profissional, também tem que comemorar. Também temos que, aqui, enquanto Casa Legislativa, agradecer por tudo que ele já passou, que ele já fez por essa cidade. Se nós somos essa cidade pujante, essa cidade aí que está aí no segundo PIB do estado de São Paulo, 8º do país, teve a sua participação, teve a sua ajuda. Sabemos que os momentos são outros, e por isso que essa lei que foi votada em 2013 é uma lei bastante abrangente. Não é uma simples lei que se comemora, insere no calendário oficial do município de Osasco a Semana do Trabalhador. Da forma que nós estamos falando é isso, mas ela é muito abrangente, ela tem vários objetivos, ela procura criar aqui o selo. Eu participo da Semana do Trabalhador, participa competições, jogos, então cria aqui uma curadoria de participação, de trabalhadores, enfim, é uma lei bastante abrangente. A cidade de Osasco
de uns tempos para cá, ela tem mudado o perfil, né? De uma cidade do trabalho, como se falava, uma cidade metalúrgica, uma cidade de indústria. Ela passou a ser uma cidade com perfil de prestadora de serviço, né? Uma cidade que mudou bastante a sua característica. Cabe, principalmente, a nós, a Câmara Municipal, a produzir leis, né, que venha de verdade ajudar a essa população, a esse povo sofrido, que busca seu primeiro emprego, principalmente. Essa é a parte mais difícil. Quantos e quantos chegam aqui? Olha, meu filho tem 16 anos, 17 anos, arruma o primeiro emprego. E tem, a gente sabe que tem, mas a dificuldade para se conseguir é muito difícil, né? Então, a gente sabe que a Secretaria, através da SDTI, tem feito a sua parte, tem ajudado, né? Mas não consegue, né? A demanda em busca de emprego, em busca do primeiro emprego, de modo geral, é muito grande e não se consegue atender todo mundo. Essa cidade chegou onde chegou graças a vocês, ao trabalhador da nossa cidade, ao trabalhador do nosso estado, ao trabalhador do nosso país. Então, nós temos que, enquanto Câmara Municipal, render as nossas homenagens, parabenizar a todos, tá? E agradecer por tudo que vocês têm feito por nós, pela nossa cidade. Falando um pouco do trabalho, do que nós fazemos, por que alguém possa perguntar, por que fazer esse projeto, ou por que ter essa iniciativa? Bom, primeiro que a audiência ela já compõe aqui pessoas que não vão nem me alongar, porque a ideia não é o vereador aparecer, sim essas pessoas que puderam debater sobre o tema e mostrar para aqueles que têm interesse ou saber questões como pouco explanou o professor, sobre a questão da real situação do país a nível do trabalhador. Por que nós fizemos isso? Porque é simples. Sempre a gente se coloca no lugar das pessoas. No ano passado, nós conseguimos, aí, através do nosso trabalho, com muita seriedade que nós fazemos, conseguimos ajudar 275 pessoas a voltar ao mercado de trabalho, praticamente um trabalho por dia. E isso com muita seriedade, haja vista daquilo que nós acabamos de falar, considerando essas pessoas, se pondo no lugar dela. E nós, que estamos hoje representando o povo, também politicamente, o vereador Toniolo sabe disso e está aqui mostrando isso ao 7º mandato, não é isso? Que é justamente essa intenção, de se pôr no lugar do povo, ser um prestador de serviço e ajudar, auxiliar e dar àquelas pessoas aquilo que elas esperam de nós. E neste sábado, o CEL José Saramago, no Jardim Santo Antônio, recebe o Feirão do Emprego. Serão ofertadas cerca de 1.200 vagas de trabalho por meio de 21 empresas participantes. O feirão, que terá a distribuição de senhas, começa às 9 da manhã e vai até às 4 da tarde. O CEL José Saramago fica na Avenida João de Andrade, 1355. E neste mês, o Sesc Osasco mergulha na cultura hip-hop com Um Rolê em Oz. O projeto, que conta com Nelson Triunfo, um dos grandes nomes do hip-hop, como mestre de cerimônias, inclui shows, apresentações de grupos de dança influenciados pela cultura de rua, batalhas de b-boys, atividades esportivas e muito mais. No sábado, dia 12, às 6 da tarde, tem show gratuito da rapper Isalu na Tenda 1, discotecagem durante todo o dia com o DJ Rua e feira livre com itens ligados à cultura hip-hop na tarde de sábado e de domingo. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!